Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos passar para a palavra. Vamos abrir em João capítulo 8. Do versículo 1 até o versículo 11, eu quero ler com vocês. Queria que projetasse todo o texto para que a gente lesse junto na mesma versão. O título da minha palavra nesta manhã é A Mulher Pecadora. Isso está em João capítulo 8, versículo 1 em diante. E enquanto eles colocam aqui, nós vamos ler juntos o texto, A Mulher Pecadora. Olha que lindo. Quantos podem dar uma salva de palmas para esse pessoal do vídeo aí, gente? Eles que fazem esta coisa aí, pessoal da foto, pessoal que cuida aqui do púlpito, tanta gente trabalhando agora, os diáconos, pessoal da área infantil, é tanta gente. Nós temos, cada culto, quase 60 pessoas trabalhando de forma voluntária, como pessoa que está ajudando a igreja. Vamos pôr no texto, então. Já posso ler? Por favor. Não? Não entendi. Texto de João, capítulo 8. Então, deixa eu falar para você, enquanto eles põem, quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Tem duas tipos de pessoas que vão aparecer nesse contexto aqui, nessa história. Os escribas eram as pessoas versadas na lei mosaica e nas sagradas escrituras. Eles eram os intérpretes da lei. Os escribas examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei. Eram pessoas experientes da lei. Aparece também nesse texto os fariseus. Os fariseus eram uma seita que reconheciam na tradição oral um padrão de vida e de fé. E eles se orgulhavam das suas boas obras. Procuravam mérito através da observância nos ritos e nas formas de piedade, como jejum, oração e esmolas. Mas eles eram negligentes na genuína piedade. Então vamos ler esse texto juntos, do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 8 de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, na outra versão fala escribas, e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Esse texto fala que Jesus ensinava as pessoas, como sempre, sobre as coisas do reino, sobre os princípios do reino de Deus. E os escribas e fariseus, que eram aqueles que
deveriam estar mais especialistas na lei, no Moisés, nos mandamentos, que eram os 5, o Pentateuco, eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E essa atitude era passível de morte por apedrejamento, segundo a lei de Moisés. Mas eles não trouxeram essa mulher porque eles tinham desejo de ajudá-la, ou porque eles tinham uma atitude boa. Não, na verdade ela foi apenas um argumento. Um argumento porque eles estavam, na verdade, querendo ver a reação de Jesus para poder acusá-lo diante do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio eram 70 judeus de caráter ilibado e de alta reputação, que era um conselho que decidia as questões religiosas, as questões judaicas, de acordo com a fé deles. Mas a motivação desses grupos não era ajudar aquela pessoa, mas era usar aquela pessoa, na verdade, como um pretexto para pegar Jesus no contrapé, para pegar Jesus em contradição. E Jesus escrevia na terra, segundo alguns historiadores, dizem que até ele escrevia provavelmente, possivelmente, os pecados dos fariseus, os pecados dos escribas. E aqui nós aprendemos 6 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse pequeno texto. Primeiro, Jesus coloca todos os pecadores no mesmo nível. Tanto aquela moça que pega em adultério, e de fato ela estava errada, de fato ela tinha pecado. Ele não amansa o pecado, mas ele equipara os outros. Para poder acusar alguém, você tem que ter condição para fazer isso. Quem de vocês reúne condição de não ser um pecador? Quantos de vocês se reúnem de condição de você poder se colocar como um juiz dessa pessoa? Então, naquele momento, ele equiparou, todos são pecadores, no mesmo nível. E Jesus nos leva a refletir que a observância da lei não exclui a responsabilidade de cada pessoa também de prestar contas da sua própria vida a Deus. Não é porque alguém falha que você não tem que prestar conta da sua vida a Deus. Esse era o ponto. E, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, tanto aquela mulher era pecadora, como também aqueles que a estavam acusando também o eram. Talvez outros pecados. Talvez não era o pecado de adultério, mas era um outro pecado de orgulho, de infidelidade, não sei. Importante saber que todos nós somos merecedores da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, o que difere uma pessoa que está aqui do que aquele que está em pecado é que a graça de Deus alcançou esta pessoa. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós estaríamos na mesma condição. Segunda coisa que Jesus nos ensina é que todos os pecados são equivalentes. Pecado é transgressão contra Deus. Não existe pecadão e pecadinho. Normalmente o pecado dos outros é horrível e o nosso foi um deslize. Mentir é tão pecado como roubar e assassinar. De modo que aqueles religiosos eram pecadores de outra maneira. Talvez pelo seu orgulho, talvez pela sua falta de piedade e de amor, do que aquela pessoa apanhada em adultério. E Romanos também, capítulo 3, versículo 10, nos ensina: não há um justo, nenhum sequer. Isso equipara todo mundo no mesmo nível. É interessante porque a gente acha que o pecado dos outros, o erro dos outros é tão absurdo,
e o nosso passou. Veja bem, entendeu? São 2 pesos e 2 medidas. E Mateus fala que é horrível você colocar 2 pesos e 2 medidas, porque com a medida com que você medir os outros, você também receberá a mesma métrica, a mesma medida para si. Se você mede os outros com dureza, você vai receber dureza. Se você mede os outros com amor, com misericórdia, você receberá amor e misericórdia. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Terceiro, a religiosidade sem a graça de Deus, ela é implacável. O religioso quer observar o rigor dos preceitos, mas se esquece da graça e amor para com todos. Todo religioso se torna um fiscal. Ele quer fiscalizar, ele quer observar os outros. Ele parte do pressuposto que ele tem, por ser religioso, autoridade para apontar e para julgar os demais. Enquanto que ele mesmo carece da mesma graça que as pessoas que ele observa e aponta. Esses 2 grupos religiosos foram aqueles que mais atacaram e mais resistiram a Jesus. Pois Jesus veio não com uma proposta de religiosidade, mas ele veio com uma proposta de vida integral para Deus. Conversão genuína. E não estava preocupado em observar não preocupado em observar ritos e formas. Eles questionavam o estilo de vida de Jesus. Certa vez os discípulos não lavavam as mãos. Fala, seus discípulos não lavam as mãos. Seus discípulos não guardam o sábado. Eles comeram todas as espigas de milho lá. Seus discípulos eles ficavam ali ao lado, ao redor de Jesus, perseguindo Jesus, não porque tivessem interesse para o seu próprio benefício, não porque tivessem interesse de aprender algo novo, mas eles tinham sim interesse em descobrir se alguma coisa não estava sendo feita de acordo com o ritual da lei ou com a observância da lei. Isso se chama religiosidade. Fazer as coisas sem o devido coração, fazer as coisas sem o devido amor, fazer as coisas apenas por cumprir uma ordem, ainda que seja religiosa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra, a observância da letra sem o Espírito, ela é dura demais, ela é seca demais. Nós precisamos da observância e o mover do Espírito, que faz da letra, da ordem, da direção graciosa. Ninguém aguenta um religioso. Está errado aqui, está errado ali, você fez errado, você não observou isso. Fica assim, sem graça, fica opressor. Concorda comigo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. E é isso que Jesus diferia dos demais. Ele falava de um estilo de vida não religioso, mas genuíno, honesto, verdadeiro e que trazia mudança de vida. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que o orgulho de se achar superior descaracteriza o evangelho do amor ao perdido. Se achar superior descaracteriza o evangelho do amor ao perdido. Porque o amor ao perdido, ele recebe a pessoa do jeito que ela está. Ela não exige da pessoa mudança prévia. Quando você foi aceito por Jesus e quando você aceitou Jesus, você estava tudo zerado? Quem se lembra desses dias? Você estava zoado?
Você precisava da misericórdia de Deus? Ai, como foi bom a gente vir sem ninguém nos acusando, e Deus de braços abertos, Jesus de braços abertos nos recebeu. Agora para os outros não vale igual? Para os outros é exigido que eles tenham transformação. Antes, aquele que vem para Jesus, ele reconhece que precisa de Deus. E aquele que é religioso, ele se acha orgulhoso, ele se acha o zelote, aquele que zela pela lei para fazê-la cumprir. O foco dessas pessoas não estava em restaurar aquela vida, mas em cumprir um preceito da lei. Pouco importava para eles o destino daquela moça. Na verdade, ela era para ter morrido aquele dia. Ela seria apedrejada segundo a lei. E ela sabia que a pena era essa, era pena de morte através do apedrejamento. Ela estava apavorada e ela foi colocada ali no meio. Eu fico imaginando aquela cena, aqueles algozes, aquelas pessoas sem misericórdia, querendo ver sangue, alguns já com a pedra na mão. Vou meter uma pedrada na testa dessa sem vergonha. E Jesus, com toda a sabedoria, fala: como é que eu quebro isso aqui? Como é que eu mudo isso aqui? Porque isso aqui não é o evangelho. Essa pessoa merece misericórdia como cada um de nós. E ela ficou ali no meio, sendo acusada. E Jesus olhou para ela com amor, com alguém que tivesse valor. Não confunda quando alguém erra e coloque essa pessoa na lista negra, porque ela errou uma vez, ou várias vezes, ou muitas vezes, porque ela tem dificuldade numa área, porque o amor verdadeiro, ele restaura as pessoas. Eu gosto muito de um hino que na nossa época que eu me converti, a gente cantava: eu venho como estou. Quantos se lembram desse hino? Tem mais de 30. De fé. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. O que precisa para alguém que quer Jesus? Que ele venha. Como ele está? E Jesus entendeu e compreendeu e divulgava isso. Mas aquele que é religioso, ele põe o foco errado. Ele não põe o foco na pessoa, ele põe o foco na observância da lei. Sim, é importante você observar a lei, principalmente para quem é macaco velho. Mas você não pode observar a lei se você está chegando agora. Você nem conhece a lei. Inclusive, Deuteronômio fala que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Se você não conhece a lei, como é que você pode ser exigido que observe uma coisa que você não conhece? É incoerente. E o religioso, ele apenas se difere do ímpio porque a misericórdia de Deus alcançou a ele. E Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia. A misericórdia do Senhor, cada manhã tem uma porção nova, porque caso tenha acabado, no outro dia Deus renova a porção. Deus sempre vê você com olhos de misericórdia. Não fazia sentido essas pessoas, por causa da lei que é boa, que leva a pessoa para Deus, usar a própria lei para destruir uma pessoa. Esse entendimento que Jesus batia de frente,
Então você que é cristão, cuidado para você mesmo não começar a medir os outros com uma régua que depois vai ser usada contra você. A pastora Lúcia fala uma frase: para os outros, misericórdia, e para mim, santidade. Em outras palavras, eu tenho que olhar aqueles que estão ao meu lado, aqueles parentes, aqueles amigos, aqueles irmãos, sempre com olhos misericordiosos, nunca acusando, nunca apontando. E para mim mesmo, eu tenho que ter um padrão de santidade que me leve a andar com Deus. Quinto aspecto, o foco de Jesus não era acusar aquela vida, mas era restaurar aquela vida. Aleluia. Ele não estava entre os acusadores. Ele pergunta assim: onde estão os teus acusadores? Ele não era parte dos acusadores. E você? É parte dos acusadores? O verdadeiro cristão não acusa os seus irmãos. O verdadeiro cristão não julga os seus irmãos, ainda que eles pequem. É claro que você não precisa concordar e falar assim: beleza, a gente está fazendo bem. Olha, cara especialista em pecado. Não é para você apoiar. Mas também você não é o juiz. Porque quando você se torna juiz, você está julgando os outros. E isso não é seu papel. E quando você acusa, você está tomando o papel do inimigo, porque o acusador, segundo a Bíblia, é o inimigo, é o diabo, não é você. Deus nos dá o exemplo, Jesus nos dá o exemplo. Onde estão aqueles que te acusam? Aqueles no qual Jesus não fazia parte. E ele fala: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Que palavra tremenda. Jesus nunca condena uma pessoa. Jesus nunca julga uma pessoa, apesar dele ter condição, porque ele foi um homem perfeito. Ele cumpriu toda a lei. Mas ele não se coloca no lugar de apontar. Ele não se coloca porque não é esse o propósito. Ele não critica, não julga, porque cada um vai dar conta do que faz e fez ao Senhor naquele dia. Ninguém vai escapar. E devemos ter o mesmo rigor conosco do que quando temos para os outros. O religioso releva os seus erros, mas é inflexível com o erro dos outros. Ele fala assim: você não ora, você não é fiel. E ele às vezes também dá uns escorregões. Mas porque ele se acha melhor que os outros. E o orgulho, irmãos, e a Bíblia é tão sábia quando fala que o orgulho antecede uma ruína, uma queda. Como que você sabe que está o coração da pessoa? Você não sabe. Às vezes ele é mais temente a Deus, porque ali ele está assim, mas depois de noite na casa dele ele está se arrependendo. Ele está chorando, ele está pedindo misericórdia. Ele precisa da misericórdia de Deus. Quem é você para dizer isso ou aquilo de uma pessoa? E é esse a postura dos religiosos. Hoje eu quero levantar aqui contra os religiosos. Porque a religiosidade não aproxima as pessoas para Deus, ao contrário, ela afasta as pessoas de Deus. O religioso, ele quer tanto ser zeloso, que ele, em nome da lei, em nome do bem-estar, como o apóstolo Paulo, você se lembra? Nós lemos na leitura bíblica em Atos capítulo 8, que ele era zeloso, e quando veio aquele mover dos cristãos, ele foi zeloso pela lei, e falou assim: eu vou prender todo esse bando de vagabundo, eu vou prender. E ele foi, diz a Bíblia, pegou ordens para ir até Damasco, prender essa turma de desordeiros. Quando Deus chegou e derrubou ele do cavalo, o burro, ou mula que ele estava, e falou com ele, falou: por que você me persegue? Agora você vai saber o quanto me importa você sofrer em meu nome. Aí inverteu. Ao invés de ele perseguir, ele foi perseguido.
Você sabe que o apóstolo Paulo sofreu 2 naufrágios, foi castigado, foi mordido de cobra, escapou da morte várias vezes. Pensa no cara duro de matar, sabe aquele filme? É o apóstolo Paulo. Duro de matar. Porque se você vai vendo agora, nós estamos estudando esses livros do Novo Testamento, a maioria das epístolas, que são 13, são escritas por ele. Cada coisa, o livro de Atos fala daquele naufrágio que ele falou, não, cuidado que o navio vai naufragar, só as vidas não vão se perder. Os caras falam, você não entende nada. Pois não deu outra, bum, o navio naufragou e ele foi lá, e aí ele foi se aquecer, foi pegar uns gravetos, veio uma cobra, mordeu ele. Pensa, aí os caras falam, esse cara é zoado. E ele chacoalhou ali, no fogo, e o pessoal estava esperando que ele morresse, e ele não morreu. Pensa num cara duro de matar. Agora, amar as pessoas, ainda que eles tenham um estilo de vida que desagrade a Deus, é o nosso desafio. Você não precisa concordar com o estilo de vida ou com a forma que aquela pessoa vive. Mas você tem que entender que Deus ama a cada pessoa. E o nosso desafio é amar essas pessoas da forma que Jesus amou. O Evangelho são boas novas para a salvação e não para a condenação. A Bíblia fala que o Evangelho são boas novas de salvação. Não são boas novas de acusação ou condenação. 6º aspecto, vá e não peques mais. Jesus não concordava com o estilo de vida e deixou isso bem claro. Eu não te acuso, mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa mudar a forma que você vive. Jesus não condena as pessoas, porque veja, irmãos, você já está mal, você reconhece, você sabe que é errado. Se você é viciado, você sabe que é errado. Se você pratica alguma coisa de adultério ou impureza sexual, qualquer coisa, você sabe que é errado, você sabe que é errado. Ainda viu a pessoa falar assim, você está errado. Aí você fala, e eu não sei. Eu quero uma corda para sair de onde eu estou. Eu não quero que você me empurre mais para o buraco. E Jesus captou, mais importante do que a lei, era aquela pessoa que estava ali toda envergonhada, ela estava de cabisbaixa, ela havia sido pega em adultério mesmo, não havia nada a contestar, ela precisava da misericórdia, ela precisava conhecer o amor de Deus. Deixa eu te falar, o teu evangelho tem que ser vivido. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos ser conhecidos pelo amor. Pelos frutos conhecem a árvore. A letra mata, mas o Espírito traz vida. O que o mundo precisa hoje não é um catedrático nas leis, mas é uma pessoa que traduz as leis de forma amorosa para aqueles que estão trabalhando ao seu redor, aqueles que estão precisando, aqueles que reconhecem, até querem mudar de vida, mas não conseguem. Quanta gente... Ouvimos aqui um testemunho de uma vez, de uma bruxa que falou assim, eu não sabia que aquilo era errado. Quantas vezes eu queria saber, mas ninguém falava para mim. Também falar para uma bruxa que ela está errada é fogo, hein? Vai que ela pincha uma maldição em você, né? E ela disse, quando me falaram, eu queria sair daquela vida, porque eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não sabia que havia outro tipo de vida. Quando me falaram, alguém foi lá e disse, alguém foi lá e teve coragem para falar com ela. Semana passada eu preguei sobre não me envergonho. Alguém precisa não se envergonhar e precisa falar com amor, mas não com acusação. Jesus nunca rejeita as pessoas, por pior que ela esteja. Por mais pecadores ou pecadoras que ela seja. Mas Jesus, quando fala para ela, vá, mas não continue nesta vida. O que Jesus
estava propondo uma mudança de vida. Jesus propôs para ela uma conversão. E a palavra conversão é: você está indo numa direção e você faz a conversão. Quem tirou carta sabe, conversão à direita. Aí para você fazer a conversão à direita tem que dar seta, porque as pessoas não têm adivinhação para saber para onde você vai. Então quando você dá seta, você anuncia: ó, vou virar para a direita, vou virar para a esquerda. Conversão é isso, você está indo numa direção e você se converte. Então, não pecar mais é mudança de vida. Não é possível servir ao Senhor e continuar na prática do pecado. O foco deve ser restaurar vidas e ajudá-las a serem transformadas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Você pode ter tido um passado negro, você pode ter um passado todo desorganizado, todo cheio de pecado, mas em Cristo você começa do zero. É uma folha em branco, não tem nada que pese contra você, porque o amor de Deus, através do sangue de Jesus, Ele cobre uma multidão de pecados. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornam alvos, brancos como a neve. Aleluia. Era sobre isso esse assunto. Eles queriam pegar Jesus no contrapé, mas eles saíram desacorçoados, porque Jesus disse assim: irmão, tudo bem, aquele que estiver sem nenhum pecado pode mandar ver, pode atirar a primeira pedra. E diz que eles foram confrontados com esta realidade. Deixa eu falar para você, quando a Bíblia fala que quando a gente lê a palavra nós somos como um espelho, o que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Deus nos confronta. Ela nos confronta sobre a realidade do reino. Ela nos confronta sobre como Deus vê as coisas. Ela nos confronta quando a gente compara a nossa postura, a nossa atitude com o que a palavra de Deus fala. E isso é muito importante, porque antes de você falar qualquer coisa, você primeiro tem que ser confrontado pela palavra. Aquele que lê a palavra todo dia com esse espírito aberto e um espírito de humildade, se confrontando, aplicando a palavra, todos os dias ele melhora um pouco mais. Na quarta-feira a pastora Delma falou assim, que a semana de santificação foi muito especial para ela, porque ela viu que ainda, apesar de ser antiga de igreja, ela escorregava nos comentários. Foi ou não foi? Eu gostei disso, porque ela está fazendo da palavra o espelho que a confronta diariamente. E é aí que está. Quando a Bíblia fala que nós somos renovados de glória em glória, cada experiência com Deus, cada momento que você está com Deus, cada jejum, cada etapa que você faz, como esse evento que nós vamos fazer, você é confrontado, você melhora, você entende, você compreende e se assemelha mais a Cristo. Hoje você tem que tomar uma posição de não ser um religioso, não ser uma religiosa. Não tem graça o religioso. Ele é duro, ele é implacável, ele é sem misericórdia e ele não produz a mudança na vida das pessoas que ele gostaria. Você prefere muito mais um reio ou um abraço? Você prefere muito mais um pito? Eu fui criado no pito, né? Marco, vem aqui. Você está errado. Sim, senhor. Você vai apanhar. Sim, senhor. Se o senhor me pegar. Por isso eu corro muito, irmãos. Como eu fui treinado nas escapadas, saída pela direita, chum! Mas quando meu pai me pegava, eu sabia que eu já sabia tudo, já sabia. Eu só não queria passar por aquilo. Quando a gente ia corrigir os nossos filhos,
tinha uma especialista que se chamava Raquel. A Raquel, ela criou um sistema de enrolar-se no nosso colo. Você lembra, Lúcia? Quando você ia, você nem começava, ela já estava gritando e já estava esperneando. E quando você ia dar umas palmadas nela, que eram poucas, a Raquel nem quase aprontou. E tinha um traseirinho pequeno, não dava nem gosto. Agora o André tem um traseiro, rapaz, eu batia com fé, um manchinelo ficava vermelho, e o André não chorava na primeira, na segunda, na terceira, ele chorava na sexta. Não tinha tudo isso? Você não estava no quarto, agora você quer me falar como foi a minha disciplina. Dá licença, mano. Você fazia as suas disciplinas, eu fazia a minha. Qualquer que fosse a disciplina. A Raquel, ela tinha um negócio, ela começava a girar, a gente ria, porque ela desenvolveu uma técnica do giro constante. Ela não parava para você acertar o golpe, entendeu? Todos eles sabiam, todos nós sabemos quando a gente falha. O que nós não precisamos é que alguém venha espezinhar em cima da nossa falha e fala assim: você realmente não presta, você realmente não toma jeito. Que adianta pedir perdão se amanhã você vai falhar de novo? Ora, mano, se o cara pedir perdão, nem que você saiba, isso não muda nunca, mas dá o perdão para ele. E eu quero concluir falando que a religiosidade é um mal dos nossos dias. Tem muita gente que se acha, e que critica, e que comenta, e que, inclusive gente que está morta espiritualmente, mas porque um dia foi da igreja, conhece os caminhos do Senhor, ele se torna pior, mais difícil ainda de se converter, porque ele já conhece, ele fala assim: você vai falar um negócio que eu já conheço, eu só não vivo, mas eu conheço. E ele acha que ele está bem, ela acha que está bem. Ela precisa de um quebrantamento da parte do Senhor, para fazer aquela letra que está morta, aquela letra que não vale mais nada, porque conhecimento sem aplicação não funciona, não muda a vida das pessoas. Conhecimento sem aplicação é a letra morta. Exatamente o que foi falado naquele texto, que a letra, ela é morta, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pode vir, irmão, está na hora. Eu vi que você fez várias paradas, né? Para amenizar, mas pode vir. Que diferença entre os escribas e fariseus e de Jesus. Se não fosse Jesus, aquela mulher teria sido morta naquele dia. Mas por causa de Jesus, ela foi viva. E depois a Bíblia fala que ela se converteu e ela serviu ao Senhor. Ela se tornou uma cristã verdadeira. Por quê? Porque não veio com a letra. Ela não foi acusada por Jesus, mas ela foi aceita, amada por Jesus. O mundo não precisa de mais filosofia. O mundo precisa de pessoas que amem a Deus de verdade. E o amor cobre uma multidão de pecados. Que bênção você receber esse amor. Hoje eu quero que você agradeça a Deus porque você foi alvo, é alvo desse amor. Mas eu também quero pedir que você seja misericordioso e não implacável com os outros. Assim como Jesus foi o foco aquele episódio todo foi bênção para aquela moça por causa de Jesus. Aquele dia ela era para ter morrido, mas ela foi achada. Aquele dia era para ter sido apedrejada, mas ela foi viva. Ela recebeu vida. E o que transforma as pessoas não é você falar um monte, mas é você viver. E nesta manhã nós vamos participar da ceia. Não tem tempo melhor de você fazer uma reflexão, um olhar interiorizando para si mesmo, como anda os seus passos com Deus. E não fala assim: se tal irmão tivesse aqui, essa palavra ia pegar ele, hein? Ele merece, ele precisa. Não,
Você tem que olhar para si mesmo. Põe os seus espelhos retrovisores para você mesmo. Como está a sua vida? Será que você não tem sido orgulhoso e está acusando muitas pessoas, está criticando muitas pessoas que não fazem isso, não fazem aquilo outro, não age da forma que você queria, não age conforme a palavra, e você acaba se tornando um juiz? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim: eu não vou mais na igreja. Eu falei: é mesmo? Por quê? Lá tem muitas pessoas falhas. Eu falei: o que você esperava? Aqui é uma oficina, velho. Todo dia está chegando um carro aqui amassado para a gente desamassar. E nós não estamos querendo carro que não precisa ser desamassado. Aqui é um lugar de conserto. Aqui é um lugar de aceitação. A casa de Deus não é um lugar de acusação, mas é um lugar que o amor transforma as pessoas em pessoas melhores. Aquele dia, aquela mulher adúltera precisava ser amada. E ela foi amada por Jesus. Então hoje nós vamos participar da ceia. A hora que os diáconos estiverem prontos, podem vir. E eu estou de parabéns comigo mesmo. São 11 e pouco, 11h30 e pouco. Meu Deus, eu estou de parabéns comigo mesmo. Eu estou me parabenizando. Ah, que gostoso quando uma pessoa é amorosa. Que gostoso quando ela vê que a pessoa está assim em dificuldade, está passando os perrengues, e ela estende a mão. Ela não estende o dedo, ela estende a mão. Que você não seja aquele que estende os dedos, porque quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você. Então você também é passível de acusação. Mas vamos viver um evangelho não na letra, mas no coração. Vamos viver o evangelho não no conhecimento da letra morta, mas vamos viver o evangelho no coração genuíno.